Queridos, hoje a gente encerra a série de mensagens Ame Sua Igreja. Eu vou direcionar para um personagem da Bíblia, olhando para o livro. Quem tem um livro Ame Sua Igreja, ele vai direcionar para alguns líderes, Paulo, Pedro, Barnabé, mas ele vai direcionar muito para a igreja de Antioquia. E como a gente vai pregar uma série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos, depois dessa aqui, domingo que vem, daqui a 15 dias, 15 dias não, que de 15 dias é o 15 dias é o culto único. No início de maio, a gente vai começar uma série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos falar da igreja de Antioquia, porque a gente vai falar sobre proclamação do Evangelho. Então, hoje eu vou trazer uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, na posse do pastor Paulo, e eu creio que ela não tem gravada. Então, aproveitar e gravá-la, que eu vou falar hoje sobre Barnabé, que tem a ver como comissionar, como encorajador, como aquele que envia, como aquele líder que treina pessoas e envia para outros projetos para que o Evangelho do Senhor cresça. Então, de antemão, já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, que a gente vai passear em alguns versículos do livro de Atos, escrito por Lucas. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. É um livro histórico, escrito por Lucas, que é uma narrativa do início da igreja, termina de maneira súbita, como se não tivesse pontas soltas, justamente porque Deus queria trazer para a gente que o Atos tem 28 capítulos, termina no capítulo 28, sem fechar as pontas de Paulo, de Pedro, de Tiago, cheio de ponta solta. Aí você lê e fica assustado. Meu Deus, o livro não termina, já acabou e não concluiu. Porque Deus, com certeza, queria que a gente entendesse hoje que o Atos 29 é a partir da gente. Atos 28, até o capítulo 28 é com a igreja primitiva. E Atos 29, que não está na Bíblia, são as nossas histórias, as nossas pregações, as nossas missões, a nossa pregação do Evangelho, o nosso processo de encorajamento de outras vidas. Então você fica com Atos aberto, que daqui a pouco eu abro alguns textos. David Po-Young-Shu, ele dizia... Joel Comiskey, um escritor muito conhecido sobre igreja em célula, escritor batista, ele disse assim: a igreja local é a força do cristianismo. A igreja local é a força do cristianismo. As células ou grupos caseiros contribuem para esta força. Qualquer coisa que venha diluir a força da igreja local deve ser evitada. Então, a força da igreja local está nas pessoas, não está nos prédios, não está em estrutura, não está nas cadeiras, nem nos ar-condicionados, está nas pessoas. E isso, quando a igreja vai crescendo, diminui em células menores. E essas células menores são a força da igreja, onde a igreja avança, onde a igreja desenvolve, onde a igreja alcança, o não crente alcança o que está quebrado, como Valéria falou aqui, daquela pessoa que de repente passou por uma experiência com a igreja muito ruim, não quer saber mais de igreja. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que hoje estão em células, mas não queria saber de igreja mais nenhuma. Aí chegou aqui, entrou na célula e Deus restaurou o coração, e a pessoa hoje é firme, serve, canta, louva, trabalha e está bem envolvido na igreja. Então, nós não podemos diluir essa força. É interessante que eu tive uma experiência aqui muito grande, eu já contei aqui na igreja essa experiência. Uma vez a gente trouxe aqui o pastor Wander, da Igreja Batista do Recreio, lá no Rio de Janeiro. O pastor Wander é um amigo, um homem de Deus. A Igreja Batista do Recreio é uma das maiores igrejas batistas do Brasil, tem mais de 6 mil membros. E aí ele veio pregar aqui na nossa igreja. A gente tinha, na época, eu acho que a gente tinha no máximo 100 membros. Mas a igreja estava crescendo, estava avançando. A gente ficava oscilando, entre 60 membros, 80, baixava, subia, e ficava nisso. E a gente não conseguia ultrapassar as barreiras dos 100.
E o pastor Wander reuniu com a liderança da igreja numa sala aqui, bem pequenininha. Não sei se Tiago lembra dessa reunião aqui, na sala 3, onde hoje é a sala de oração. E o pastor Wander disse assim, olha, em toda igreja tem os líderes de 5 pessoas, tem os líderes de 10, tem os líderes de 15, de 20, de 100, de 1000, de 2000, como Moisés fez seguindo o conselho de Jetro lá em Êxodo. Quando o Êxodo disse para Moisés, Moisés, você vai cansar, você tem que formar líderes de 1000, de 2000, de 10.000, e essas pessoas vão lhe ajudar no pastoreio e no cuidado do povo de Israel. E o pastor Wander trouxe essa reflexão para a gente, mas ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse, quem é líder de 5 não pode atrapalhar quem é líder de 10. Quem é líder de 10, cuidado para não atrapalhar o líder de 50, que tem que ter cuidado para não atrapalhar o trabalho do líder de 100, que não pode atrapalhar o líder de 1000, de 10.000, de 20.000. O que ele queria trazer? Que muitas vezes, dentro da própria igreja, às vezes aparece murmurinho que atrapalha o projeto de quem é o líder maior. E a gente precisa ter muito cuidado com isso para preservar a unidade da igreja. E quando a gente preserva a unidade da igreja e a gente decide que faz parte de um grupo que está preocupado com a expansão do evangelho e não com a manutenção do grupinho, a gente avança e cresce e desenvolve. C.S. Lewis dizia uma coisa, olha aí, preste atenção para quem gosta de grupo fechado, que não gosta de multiplicar, que não pensa em alcançar novos convertidos ou pessoas feridas de outras igrejas. C.S. Lewis dizia assim, dentre todas as paixões, a paixão pelo círculo fechado é a que tem mais possibilidade de forçar um homem que ainda não é muito mau a praticar atos maus. Dentre todas as paixões, a paixão pelo círculo fechado é a que tem mais possibilidade de forçar um homem que ainda não é muito mau a praticar atos maus. Nós precisamos ter um coração expansivo. Nós precisamos ter um coração exponencial, pensar no avanço. O evangelho não é só para mim. O gostoso de participar de uma célula não é só para mim. O gostoso de participar de uma igreja, de uma comunidade inspirada como a nossa, uma comunidade feliz, alegre, uma comunidade que avança como a nossa, graças a Deus, a nossa hoje é assim, não pode dizer isso só é para mim. Eu tenho que pensar naquele que não conhece o evangelho e naquele que está ferido lá fora. E aí eu quero falar de 3 atos da vida de Barnabé, vou ser breve, que conecta pessoas a pessoas e pessoas a Deus. Barnabé tinha esse dom de conectar pessoas na horizontal, umas com as outras, e pessoas na vertical com Deus. Então abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 36. Atos 4, 36. Barnabé, ele conectava pessoas através da sua generosidade. Verso 36 diz assim, a igreja estava reunida, o contexto é esse, as pessoas estavam crendo, o evangelho crescendo, chegando nas casas, mudando as pessoas, e no verso 36 diz, José, que era o nome de Barnabé, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o quê? Encorajador. Guarda isso aí. O nome dele foi mudado para Barnabé porque ele era uma pessoa que encorajava. Barnabé significa encorajador. Verso 37. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele era um homem desprendido dos bens materiais. Ele conectava pessoas a Deus através da sua generosidade. Ele usou parte dos seus bens para abençoar outras pessoas, numa necessidade pontual, numa atitude específica, mas ele entendia que os bens dele também eram os bens do Senhor, e aí ele vendeu parte dos seus bens para abençoar
a igreja naquele processo inicial, na proclamação do Evangelho, em abertura de novas igrejas, em projetos missionários. Os apóstolos é que estavam decidindo ali como é que faria. A igreja estava fervilhando, começando, e precisava de generosidade para que a obra avançasse, para que houvesse viagens, para que houvesse plantação de novas igrejas. Então ele comissionava pessoas, ele abençoava pessoas também com seus bens. Segunda lição, olhando para Barnabé, agora você passa um pouquinho lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é a conversão do apóstolo Paulo. Paulo perseguia a igreja. Diz a Bíblia que Paulo, ele era como um touro brabo. Ele tinha tanto ódio da igreja. O touro brabo, a ideia da ira, do nariz fungando. Paulo tinha o nariz fungando como um touro brabo contra a igreja. Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. Paulo, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado, e depois as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo, do jovem Saulo, que era um líder judeu naquela época, um líder fariseu, e que perseguia os cristãos. Mas o que aconteceu? Paulo se converte, ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ali ele se quebranta, ele entrega sua vida a Jesus, Jesus o salva, muda sua vida, e Paulo agora é um convertido que está pregando o Evangelho. Vamos nos colocar na posição dos apóstolos. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo matava cristãos, a igreja estava começando, eles não sabiam ainda como era essa história de Espírito Santo descer e converter a pessoa, de ter um encontro com Jesus. Tudo era ainda obscuro, estava começando. Aí, de repente, esse cara que perseguia a igreja, que matava cristãos, chega na nossa igreja dizendo: "Ô irmão, eu sou crente, a paz do Senhor, em nome de Jesus." Você abraçaria Paulo? E aí? Você dava um cheiro em Paulo? "Ô meu irmão, ô glória!" Você fazia isso com Paulo? Ou você ficaria com medo? Será que esse cara se converteu mesmo? Porque ele matava, ele não está vindo aqui para descobrir aqui quem são os líderes e tramar aqui e matar os cristãos. Tenta se colocar na situação dos apóstolos. Foi justamente isso que aconteceu. Todos ficaram desconfiados da conversão de Paulo. Todos ficaram em dúvida. Será que Paulo se converteu mesmo? Será que Paulo é uma nova criatura? Até que chega Barnabé na história. E aí veja comigo o verso 26. Verso 26 de Atos 9. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Medo de quem? De Paulo. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, algumas Bíblias dizem, mas Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor Jesus que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Teve que ter um Barnabé na vida de Paulo, para que Paulo, segundo a lição, fosse conectado através da aceitação. Paulo não estava sendo bem aceito pelo público, e Barnabé conectou Paulo àquele grupo, e dizendo: olha, ele é um novo convertido, ele é um homem de Deus, ele vai ser restaurado, já está no processo, ele prega o evangelho da salvação, então pode recebê-lo num grupo. E aí os discípulos acreditaram na palavra de Barnabé. Barnabé era um encorajador, era um conectador de pessoas, ele sempre incluía na sua liderança discipular e treinar líderes. O que é que Barnabé fazia? Barnabé colocava pessoas na sua agenda.
Barnabé não colocava tarefas, apesar de que a vida dele tinha várias tarefas, se você lê em Atos as tarefas dele, mas não é que isso tomasse a vida de Barnabé, gastasse tanto tempo. Barnabé gastava seu tempo treinando pessoas. Foi assim com Paulo, apresentando Paulo aos discípulos, enquanto todos tinham medo. Barnabé viu nele o futuro líder que pregaria o evangelho para os gentios. E isso é tão forte que quando surge a igreja de Antioquia, uma igreja que nasceu do nada, olhando, porque a gente esperava que tudo nascesse a partir dos apóstolos. E aí nasce a igreja em Antioquia. E na igreja em Antioquia tem pessoas de várias nacionalidades. E aquela igreja começa a crescer. A igreja de Jerusalém, dos apóstolos, vendo isso, mandou um líder na igreja de Antioquia para saber o que é que estava acontecendo, como é que essas pessoas estavam se convertendo, o que é que está acontecendo, porque não tem nenhum apóstolo ali, e Deus está fazendo um mover ali, as pessoas se convertendo, entregando a vida a Jesus, pessoas mudando de história, mudando de vida, pessoas de várias nacionalidades, tinha negro, branco, rico, pobre, gregos, judeus, africanos, pessoas se convertendo e mudando a sua história, das pessoas da Síria e se convertendo ali. Quando Barnabé é escolhido para ir para a igreja de Antioquia, treinar aqueles novos convertidos, orientar aquelas pessoas no evangelho, ele lembra do apóstolo Paulo. E aí você vai comigo para Atos capítulo 11 agora. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Veja como, primeiro ele acrescenta Paulo ao grupo dos apóstolos, e agora ele chama Paulo para ir com ele para Antioquia. Atos 11, 25 e 26, diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, passaram um ano fazendo um seminário integral, intensivo, com Paulo e Barnabé. E não foi na igreja de Jerusalém que as pessoas foram chamadas de cristãs. Foi na igreja de Antioquia. Cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Veja como Deus transformou aquele povo, transformou aquela igreja ao ponto da sociedade ser impactada pelaquela igreja e chamarem aquelas pessoas de pequenos cristos. Barnabé viu Paulo como um excelente líder, um excelente professor, um excelente mestre, e Barnabé foi o seu mentor, seu discipulador, seu encorajador. Se tem uma coisa que a igreja de Jesus precisa, é de Barnabés, é de pessoas que encorajem umas às outras. Se tem um dom que está precisando em todas as igrejas evangélicas, é o dom do encorajamento, porque as pessoas estão muitas vezes desistindo fácil demais, fugindo de uma novidade de vida rápido demais, com medo de tudo, e às vezes a gente precisa de um encorajador ali do lado, dizendo: vai lá, segue firme, você consegue, tenta mais um pouco, dá mais um pouco de suor. Eu vejo aí muitas pessoas falando que tudo que a gente constrói é 80% de transpiração e 20% de inspiração. Às vezes a gente precisa de um Barnabé para dizer: olha, tem que suar mais, tem que correr mais, tem que avançar mais. O Barnabé, ele olhava para as pessoas e investia generosamente. Barnabé olhava para as pessoas e aceitava as pessoas com as suas histórias e com as suas fragilidades e com os seus pecados, que não deixou de ser pecado porque Paulo se converteu. Mas Barnabé aceitou Paulo e transformou a vida daquele homem como seu mentor. E por último, Barnabé conectava pessoas através da perseverança.
Barnabé conectava pessoas através da perseverança. Vá lá para Atos capítulo 15 agora. Atos capítulo 15. Atos 15, verso 36 ao 41. Atos 15, 36 a 41. Diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Segura um pouquinho aí, veja bem. Começou aqui uma desavença entre Barnabé e Paulo. Barnabé queria levar Marcos e Paulo disse não, porque ele é um fraco. Ele desistiu do nosso projeto missionário da última vez e no meio do projeto ele abandonou e voltou para casa. E Barnabé, mais uma vez, insiste em restaurar pessoas. Verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Crente não deveria brigar. Mas até quando o crente briga, Deus faz a obra dele e no lugar de ter uma caravana missionária, agora tem duas. Deu para resolver aqui, né? No lugar de ter uma caravana, agora tem duas. Barnabé disse, tá bom, Paulo, o que eu fiz contigo, eu acho que a briga dos dois foi assim, Paulo, o que eu fiz contigo, tu não quer fazer com o menino, rapaz? Eu te protegi, eu te trouxe para o grupo, eu fui teu mentor e agora você que pode abençoar a vida do jovem Marcos, você abandona e não quer mais saber dele. Paulo era colérico e disse, não quero saber dele, vou embora, e avançou e foi para outra obra e Barnabé seguiu para outro lugar. Barnabé, ele tinha um olhar focado na graça muito mais do que tarefa. Ele sabia que o maior legado que poderia deixar eram pessoas. O maior legado dele era formar pessoas para que a obra do Senhor avançasse. Ele não poderia ser diferente com João Marcos. Ele foi assim com Paulo, ele foi assim com outros apóstolos, com outros líderes, e por que não seria com João Marcos? Porque abandonaria João Marcos? Ele disse, não vou abandonar, eu quero que esse jovem faça a viagem missionária e ele avance, cresça e desenvolva. Não deve ter sido fácil para Barnabé se separar do seu amigo Paulo, porque eles eram amigos. E tiveram essa briga por conta de João Marcos. Eu acredito que os dois sofreram. Eu acredito que os dois passaram pendenga. Como é que vai ser a nossa caminhada agora? Mas Deus restaurou a vida dos dois. E Barnabé seguiu com João Marcos, sabendo que Deus poderia restaurar um jovem missionário. Deus pode mudar a história das pessoas. Por isso que nós precisamos de Barnabés para encorajar as pessoas, para dizer que elas podem mudar, para dizer que Deus pode mudar as suas histórias e a sua caminhada. Barnabé perseverou na vida de João Marcos e veja o que aconteceu. Veja o que Deus mudou a vida de João Marcos. Marcos continuou sendo um missionário. Marcos fez outras viagens missionárias com Paulo, pasmem. Se você ler o livro de Atos, você vai ver, depois dessa briga, Paulo convocou novamente Marcos e os dois fizeram outras viagens missionárias. Houve restauração entre eles. Marcos fez viagens missionárias com Pedro para Roma. Marcos escreveu o primeiro evangelho. Na sequência da nossa Bíblia, o primeiro evangelho é o de Mateus, mas em ordem cronológica, quem escreveu o primeiro evangelho foi João Marcos. Marcos plantou uma igreja em Alexandria, na África, e Marcos faria falta, pasmem novamente, Marcos faria falta ao apóstolo Paulo.
Aí você pode andar comigo, se você quiser abrir, lá para 2 Timóteo, capítulo 4. Lá no final da Bíblia, você encontra 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo já está velho. Paulo está à beira do martírio, à beira de ser morto pela causa do Evangelho. E lá na prisão, Paulo pede para que traga seus livros, mas ele não pede para que traga sua capa, mas ele tem um pedido especial em 2 Timóteo 4, versículo 11. Ele pede a Timóteo: traga também com você Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. No fim, a glória a Deus, amém. Glória a Deus. No final da vida de Paulo, Paulo diz: eu queria Marcos aqui comigo, na prisão, porque ele me é muito, muito útil no ministério. Barnabé não era imediatista, ele queria formar um líder, um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, um pastor, um missionário, para as futuras gerações e para a geração dele mesmo. Como nós podemos ser semelhantes a Barnabé? Eu costumo dizer que nem todo mundo tem o dom de ser um Paulo, que Paulo era uma mente extraordinária, era fora da curva. A literatura mundial exalta os escritos do apóstolo Paulo, e nem todo mundo tinha o dom e o talento de ser um Pedro, que era um grande apóstolo, um grande líder, um grande homem de Deus, que também escreveu 2 cartas. Nem todo mundo foi chamado para ser Pedro, nem todo mundo foi chamado para ser Paulo, mas todos nós podemos ser um Barnabé. Todos nós podemos ser, sim, um Barnabé. Pessoas desprendidas, focadas em pessoas, cheias do Espírito Santo, capazes de encorajar pessoas que tropeçam e caem no caminho, capazes não somente de ver as falhas, mas também ver as potencialidades das pessoas, dispostas a andar mais um pouco, devagar, no cumprimento da missão, para que a pessoa conquiste o objetivo e consiga superar barreiras, superar dificuldades, pessoas que possam deixar um legado maior do que as suas ações e que forjem um caráter de novas gerações, pessoas que olham nos olhos das outras pessoas e estão dispostas a pagar o preço de encorajar, de estar do lado, de abençoar a outra vida. Tony Merida, num livro Ame a Sua Igreja, ele diz: não menospreze um encorajamento. Os santos precisavam naquela época e ainda precisam hoje. Boa teologia é necessária no processo do discipulado, mas você também precisa ser um encorajador. Não adianta apenas colocar conteúdo na cabeça das outras pessoas. Muito mais do que colocar conteúdo na cabeça de outras pessoas, nós precisamos ser encorajadores. Talvez do seu lado esteja uma pessoa que está precisando ser encorajada, e você é um bom encorajador e poderia estar encorajando. Talvez você não despertou ainda para essa palavra encorajador ou encorajamento, e Deus está falando contigo hoje. Eu tenho condições, segundo a vontade de Deus e do Espírito Santo, de eu ser um encorajador na vida de outras pessoas, e você assumir o bastão e dizer assim: eu estou aqui, eu me alisto nesse exército, eu me alisto nessa tropa de encorajadores, para que o reino de Deus avance, para que a obra de Deus cresça, e que vidas possam ser alcançadas, transformadas, aceitas, perseveradas, acrescidas nas igrejas, porque você é um encorajador. Amém? Amém. Toca aí com quem está do seu lado, diga assim: seja um encorajador. Diga aí. Ok. Agora vire para o outro lado e diga a mesma coisa. Nem todo mundo é um Barnabé, nem todo mundo é um Paulo ou um Pedro.
mas todos nós podemos ser um Barnabé. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar, agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado por tua igreja, por esse momento especial, pela vida de cada um, por tudo que aqui já foi feito. Obrigado pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado da igreja na minha vida, na minha, dos nossos pastores também aqui, Paulo e Pedro. A maneira carinhosa como a igreja nos ama, nos honra, nos abençoa, e isso não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao Senhor pela vida desses amados irmãos que tanto têm nos ajudado e estão do nosso lado nesse projeto chamado Igreja, projeto chamado Reino de Deus. Abençoa a vida de cada um aqui. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão precisando ser encorajadas. Com uma palavra de afirmação, uma palavra de um contexto de superação, um contexto de inspiração, de mudança de vida, de aceitação, de perseverança, de atitude. A nossa oração é que essas pessoas possam encontrar com outras que são encorajadoras. E talvez tem pessoas aqui que tenham esse dom e que não percebeu que precisa despertar essa grande ferramenta, esse grande privilégio que ele ou ela tem de ser um encorajador na vida dos outros. Então, usa a vida dos encorajadores aqui hoje, Pai. Que nós saímos daqui hoje como um exército de encorajadores, que possa abençoar outras vidas e que vidas sejam alcançadas, restauradas, mudadas, moldadas, acrescidas ao reino de Deus, que vidas possam sair deslumbrantes, que estavam quase mortas, quase perdidas, e saiu de um vislumbre de luz porque encontrou alguém encorajador na sua frente. Nos faz como Barnabés, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Seja um Barnabé.